E o nosso convidado hoje para uma entrevista ao vivo é José Vieira, ele que é presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte. Olá, presidente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Dia. Boa tarde. Bom, não é novidade que o Rio Grande do Norte vem vivendo a pior seca dos últimos 50 anos, vários reservatórios numa situação crítica. Esse é parte do balanço de 2014. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a agricultura, como é que tem sido esse ano. Eu sei que tiveram algumas boas notícias, outras nem tanto a respeito, como é o caso dessa seca desoladora. Nós estamos vivendo uma seca continuada já de 3 anos consecutivos. O setor agropecuário praticamente não houve agricultura, produção, com exceção da fruticultura irrigada. Nós tivemos perdas mais de 90% na produção de castanha. Nós éramos um estado exportador de mel, a nossa apicultura também foi reduzida em mais de 90%. A mandioca, a nossa famosa farinha de mandioca, o Rio Grande do Norte importou farinha de mandioca de outros estados. Enfim, foi um ano muito difícil. Além da seca climática, nós tivemos também uma seca de gestão. O atual governo não deu tanta importância ao setor agropecuário do estado. Então, foi um ano muito difícil. Tivemos perda do rebanho, praticamente 50% do rebanho do Rio Grande do Norte nós perdemos, por falta da seca, por falta que o produtor vendeu a metade do rebanho para salvar a outra metade. Enfim, o setor se encontra nos piores momentos da sua história. A boa notícia de 2014, então, foi só o Rio Grande do Norte ter ficado livre da aftosa com vacinação, é isso? Foi um trabalho que já estamos fazendo junto ao governo do estado ao longo dos anos. E aí nós realmente conseguimos, e agora o Rio Grande do Norte está com as porteiras abertas para fazer a comercialização da sua excelente genética que tem, da raça zebuína, com os outros estados, e inclusive para fazer exportação. Quais as perspectivas, presidente, então, para 2015? A FAER, inclusive, foi uma das primeiras entidades a entregar um documento com pleitos, com recomendações para o governador eleito Robinson Faria. Quais são, o que se espera de 2015 para esse setor que é tão importante para a economia aqui do nosso estado? Realmente nós fizemos um diagnóstico da situação atual do estado, num documento, o que esperamos do próximo governo, e lá nós mostramos o que nós precisamos para poder o Rio Grande do Norte voltar a ter a sua importância no setor agropecuário e como chegar, com projetos, propostas totalmente executáveis. E agora, entrando um novo governo, toda mudança de governo gera uma expectativa positiva. Nós estamos muito animados com o governador Robson, eu tenho certeza que ele vai ter uma sensibilidade maior com o setor agropecuário do estado, dando condições à Secretaria de Agricultura de funcionar com toda a sua infraestrutura e necessidade que o setor exige, o IDIARNE da mesma forma, a Emater, enfim. O que nós precisamos é que os governos, de um modo geral, vejam o setor agropecuário como uma verdadeira ferramenta de alavancagem da economia do nosso estado. Quando a gente fala em seca, se pensa logo, não choveu o esperado, como se a responsabilidade fosse toda da natureza. Mas o senhor está falando aqui muito também da responsabilidade do governo como um todo, O senhor mencionou até uma seca de gestão. O que é que falta? O que é que precisa ser feito? O senhor falou também em projetos execuíveis agora, coisas que podem ser executadas. De antemão, o que é que a gente poderia falar aqui para o nosso telespectador que pode e deve ser feito nesse momento para resolver essa situação que, enfim, seca a gente sabe que é uma coisa da natureza, a gente vai ter que conviver com isso. Nós precisamos de fazer com que a seca jogue a nosso favor. Não adianta querer brigar com a seca. Nós temos aí 3 meses de incerteza de chuva e 9 meses de certeza que não vai chover. Então nós não podemos ficar jogando na loteria, nos arriscando a todo tempo. O Rio Grande do Norte tem várias áreas possíveis de fazer irrigação. Nós precisamos explorar o máximo possível essas áreas que são irrigáveis. Por exemplo, a segunda etapa do Baixo Açu, que até hoje não foi feita a regularização fundiária. Nós precisamos também de ter projetos a médio e longo prazo. Por exemplo, o Rio Grande do Norte precisa de voltar a ser um grande exportador de castanha de caju. O que nós precisamos de fazer para que daqui a 5 anos nós possamos retomar essa atividade? Da mesma forma, a apicultura. Hoje, por incrível que pareça, com relação à pecuária de leite, nós estamos com excesso de leite no estado. Por quê?
porque as indústrias hoje do Estado, elas não estão tendo capacidade de absorver toda a produção. Então nós precisamos de atrair uma nova indústria para o Estado, para que dê a garantia de compra desse leite. Então os produtores hoje estão passando por muitas dificuldades, justamente por essa falta de programas e projetos estruturantes. O nosso porto, por exemplo, ele já também não atende às necessidades do Estado. Nós precisamos de um porto que atenda, que seja graneleiro, um porto que possamos exportar toda a nossa fruta por ele e não exportar por Fortaleza, ou Suape, ou Cabedelo na Paraíba. Então, nós, sem sombra de dúvida, o próximo governador, se tiver uma equipe competente, com executivos, com gestores preocupados com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, sem sombra de dúvida, nós vamos dar um grande passo para a retomada do crescimento da economia do nosso Estado. Presidente, o senhor falou também aqui da necessidade da industrialização, a gente pensa logo em qualificação desse produtor. O senhor irá assumir agora no próximo dia 8 de janeiro também a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE. De que forma que essa parceria, né, não só a FAERN, mas também o SEBRAE, vão poder auxiliar esses pequenos produtores que a gente pensa, quando pensa em todas essas perdas, né? Imagina como é que está o pequeno produtor rural, a agricultura familiar, como é que vai poder se unir para realmente ajudar na qualificação desse produtor e também tornar o nosso produto mais competitivo. Sem sombra de dúvida, é um desafio muito grande para nós que vamos assumir dia 8 a presidência do SEBRAE. Estamos muito estimulados, incentivados, e o SEBRAE tem feito um trabalho extraordinário para a economia, principalmente para o pequeno empresário do nosso estado. E, sem sombra de dúvida, vamos ter várias parcerias justamente voltadas para a qualificação do nosso produtor rural. Mas já estamos fazendo isso justamente, SEBRAE e o SENAR. Nós temos um programa chamado Sertão Empreendedor, que é dar assistência técnica a 570 propriedades rurais nos próximos 4 anos. Temos também o ProSertão, né, que estamos fortalecendo a economia do interior do estado. Nós precisamos de gerar oportunidade também no nosso interior, nas cidades pequenas. Não é só na capital que tem que ter oportunidade. Então, o SEBRAE vem fazendo um trabalho de interiorização para desburocratizar licenciamento ambiental. Vamos tentar fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiro para que as licenças sejam mais ágeis, com o IDEMA, com a vigilância sanitária. Ou seja, nós precisamos de fazer com que o nosso empresário ele tenha segurança jurídica, que ele tenha tranquilidade para fazer novos investimentos e gerar emprego, renda e geração de impostos também para o nosso estado. Então o SEBRAE tem um papel fundamental nesse trabalho, vem fazendo um trabalho extraordinário. O SEBRAE do Rio Grande do Norte é considerado um dos 5 melhores SEBRAE do Brasil, e nós vamos cada vez mais profissionalizá-lo, interiorizá-lo. Vamos agora criar 2 novos escritórios, uma na região do Mato Grande, em João Câmara, e outro na região do Médio Oeste, em Apodi. E José Vieira, presidente da FAERN, muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui no Jornal do Dia e todos esses esclarecimentos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. TV Ponta Negra, presente na vida da gente.